Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por ter permitido, dando mais oportunidade para nós estarmos aqui na Tua casa para cultuar o Teu santo nome, louvá-lo com os cânticos, estudar um pouco da Tua palavra. E agradecemos pela vida, agradecemos pelo dia, todos esses anos de vida que vem nos sustentando, mantendo nós com saúde, para tendo as pernas para andar. Agradecemos pelas nossas casas que temos, nossas moradias, nossas famílias. Somos gratos, Senhor, pelo conhecimento que temos dado a nós na vida espiritual e de ter aceitado e crido na Tua palavra e aceitado o Teu Filho, o sacrifício dele que foi realizado na cruz. Pedimos em favor, agora deste momento que estamos iniciando aqui essa reunião como igreja para Te louvá-lo, para bendizer o Teu nome. Pedimos em favor dos cânticos, pedimos em favor de cada um que está aqui presente, a família de cada um, onde estão neste momento. E também pedimos em favor do irmão Antônio, que está internado. Pedimos sobre a família dele também, os que estão lá com ele acompanhando. Pedimos também dos médicos, dos enfermeiros, de tudo que se encontra naquele hospital. Não somente naquele e nos demais, e ainda aqui no Birajara, no Centro de Saúde, que estão trabalhando à noite, em outros lugares. E pedimos também em favor dos governantes que governam a nação. Pedimos em favor também daqueles que sofreram aquele acidente lá no estado do Rio Grande do Sul, que tudo que aconteceu é da permissão do Senhor. E nós somos gratos, Senhor, por ter um Deus poderoso, um Deus que permite, e um Deus também que permite que às vezes nós passamos por provas, às vezes permite, tudo que permite, e que nós também possamos ser guiados por Ti, movido por Teu Santo Espírito. É isso que nós pedimos, e é em nome dele que nós agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então visitei lá, eu e o irmão Paulo, segunda-feira, lá no hospital, lá, o irmão Antônio. Interessante, a primeira coisa que ele perguntou, os irmãos estão vindo na igreja, perguntou do irmão Damião, do irmão Daniel, aí falei da Maria. Falei, estamos sim, que estão querendo vir até o domingo de manhã, buscar, ele ficou contente. Então eu fiquei prestando atenção naquele irmão lá, naquele irmão, ele vem com dificuldade, né? Ele nunca deixou o culto por outra coisa, né? Teve que chame para ir trabalhar, ele vai correndo, vai lá, mas ele é boa noite. Cada um tem o seu compromisso, cada um tem a sua fé, né? A fé nós é tudo num lugar só, num alvo só que é Cristo, mas muitos têm dificuldade de caminhar seguindo a Cristo. Não é fácil. Para seguir a Cristo deve haver renúncia séria mesmo, uma renúncia começando do eu, querer agradar a Deus. E por isso que nós estamos aqui. Agora nós vamos começar a cantar os hinos. Os irmãos podem escolher os hinos. Então, irmão José Vicente, se puder vir comigo aqui na frente, seria bom. Muito faz tempo que a gente não canta. 123. Vamos cantar ele. Cento e 23. Bendito o Cordeiro.
113. Cento e setenta e quatro.
Amen.
Rosalemo dos Santos, boa noite, pastor e a igreja. Então, boa noite e a igreja também. Amém. Então, o livro de Atos, vamos continuar o estudo, tomar uma água. Né? Nós paramos quarta-feira, passada, 8/30/8/23. Nós paramos no 32. Então vamos continuar no versículo 33. Versículo 33 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Então vamos ler. Na sua, não está falando humilhação aqui, na humilhação de Cristo, irmãos, né? Notando bem que a humilhação de Cristo, eles humilharam tanto Jesus, foi humilhado. Não é que Jesus se entregou a isso, né? Ele não reagiu, ele tinha poder. Mas de nós se Jesus usasse do poder dele para ninguém humilhar ele não entregar, não pôr a mão nele, por exemplo. Então aqui no 33 ele diz assim, ó, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tem outra versão que diz assim, ó, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então lá em Isaías, que talvez depois nós vamos dar uma olhada, Jesus, o Messias, tiraram a vida dele, não deixaram ele viver. Ele fala que na sua humilhação lhe negaram justiça. Eles não fizeram justiça com Jesus, eles fizeram injustiça com Jesus. Mas isto já estava escrito antes da fundação do mundo, que Jesus ia passar por isso. Ele teve que passar por isso, porque é o plano de Deus, o propósito de Deus para pagar os pecados até daqueles que fizeram isso com ele. Mas eles não arrependeram. Se algum arrependeu, o perdão é perdoado, tem o perdão. Então, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Julgaram ele como um malfeitor, como um falso, dizendo que Jesus era um falso Messias, que ele dizia ser rei dos judeus. Tudo que Jesus fez foi o bem para a humanidade. Mas Jesus foi contra muitas coisas das autoridades. Porque a sua vida foi tirada da terra. Quer dizer que se surpreendeu toda a justiça com o processo da crucificação dele. Surpreendeu tudo. O sinédrio judeu tentou apagar a sua memória. Eles fizeram de tudo. Até então, quiseram achar que foram roubados o corpo de Jesus, né? Mas não obtiveram sucesso. Por quê? Não conseguiu, porque Deus não permitiu que apagasse a memória. Que não ia ficar ninguém para descrever o que aconteceu com Jesus. Mas escreveu. Não conseguiu. Está tudo escrito aqui. Então, apesar de suas más intenções, falando malignas do povo, e continua até hoje, de fizerem o que fizeram. De tudo que eles fizeram, que eles queriam fazer, eles fizeram, até a ponto de matá-lo na cruz. Esse foi o último, foi o final. Mas foi a permissão de Deus. Acredito eu, acho que os irmãos também vão pensar como eu, que foi a permissão de Deus e também foi a vontade de Deus. Foi a vontade permissiva de Deus, porque a vontade de Deus, que o filho dele
do Pai, a vontade do Pai, que Ele passasse por aquilo, por amor às nossas almas. Fala lá no Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha como eu falei, de tal maneira, que não tem que se medir esse amor. Não tem como nós explicar o amor de Deus. Que chegou a ponto de Deus enviar o Filho dele lá do céu, sair de dentro do Pai, o Espírito, e vir nascer de uma mulher e fazer carne. Mas o plano de Deus se levou a cabo até o final, até cumprir-se totalmente na ressurreição da tumba. Pronto, aí cumpriu. Todo desde o nascimento de Jesus ele foi perseguido. Foi perseguido de morte até desde quando ele nasceu, antes. Mas não conseguiram. Agora o 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, no versículo 35, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Tudo que nos dá a entender aqui, mostra um coração desse homem sedento, desejando ouvir falar de Deus. Então nós, irmãos, nós hoje, filhos adotivos, nós devemos desejar ouvir falar de Jesus, falar de Deus. Não é só falar, desejar e procurar ouvir. Filipe explica ao etíope. Agora vamos ver lá em Isaías, quem puder, tem agilidade, vai, quem não tem, Isaías 53, 7 e 8, 2 versículos. Aqui falando, não é sair fora do assunto, o assunto de Jesus está em toda a Bíblia. Você pega um texto aqui, por exemplo, aqui, você vai lá, lê lá em Isaías, outros lugares, que está falando disso. 7. Isso aqui foi mais de 700 anos antes de vir Jesus. Quem hoje, irmão, hoje erra no tempo para amanhã, que vai pela previsão, né? Não como uma previsão vindo de Deus. O homem estuda os aparelhos. Agora, mais de 700 anos, 800 anos antes de acontecer, ele foi oprimido e afligido. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Aí fala no 8, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, que foi escrito lá em Atos, quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Falou, aqui está dizendo aqui, pela transgressão do meu povo. O Espírito Santo falando Deus, ele foi atingido. Então falando, quem contará o tempo da sua vida? Quem? Se não tivesse, irmãos, se ele não fosse Deus, se ele não fosse o Messias, fosse um outro malfeitor qualquer, se ele não fosse o Salvador, não ia estar escrito isso para nós, está registrado tudo que ele fez para pagar os nossos pecados. Então Filipe começou de Isaías 53 e identificou o servo como sofredor. Ele identificou Jesus como um servo sofredor. Porque quem sofre? É o livre ou é o servo? É o patrão ou é o servo? O servo é aquele que serve, ele sofre. Ele tem dificuldade, ele tem que sofrer. E aqui ele sofreu
por servir nós, dando a vida dele, dando o sangue dele, para poder nós ter a oportunidade de alcançar a salvação por mérito de Cristo, pelo sangue que ele derramou na cruz. Então, Lucas, aqui em Atos, você aí vai lá no começo, no capítulo 1, fala que quem escreveu foi Lucas, o médico. Mas Pedro é analfabeto, diz a história. E Lucas que foi usado para escrever. Então, Lucas que dá a entender que Filipe continuou em outras passagens do Antigo Testamento para mostrar Jesus como o Messias. Ele queria provar. Agora no 36 aqui em Atos, capítulo 8, diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? Vocês notem bem, irmãos, caminhando ou viajando junto e conversando das coisas de Deus. Então isso aqui mostra que Filipe tinha explicado, talvez, com certeza, muito bem o conteúdo do Evangelho. Porque quando nós vamos pregar, temos que pregar o Evangelho. Nós cristãos da igreja, precisa de doutrina. Aqui já é uma doutrina para nós, é a doutrina da salvação, é a doutrina da santificação e do batismo. Então este homem, ele pregou o evangelho para este homem sobre a salvação. 37, e disse Filipe: é lícito? Ele perguntou: que me impede que eu seja batizado? Olha a resposta de Filipe. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, foi a conversa, apelo, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isto mostra que Filipe tinha explicado muito bem a este homem o conteúdo do Evangelho, para esse homem. Quem mais hoje quer crer no Senhor Jesus? Quem mais? Fazer o que esse homem fez aqui. Crer no Senhor Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus, que pode salvar todo aquele que crê nele. E quando crer de verdade com todo o coração, a salvação ela é eterna. Quando fala eterna, é porque ela não tem fim. Eu já ouvi várias pessoas de outras igrejas, amigos, falar, mas perde a salvação, dependendo do pecado. Aí eu pergunto, quando Jesus diz, quem crê nele tem a vida eterna, o que quer dizer essa palavra eterna? Aí a pessoa que vai raciocinar, eterna é uma coisa sem fim, não tem fim. O nosso corpo aqui, nós temos fim neste mundo, mas a alma não, a alma é eterna, e a salvação é eterna. Aí no 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos para a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Irmãos, a Bíblia informa que aconteceu, ela está informando, não é uma norma. Creio que não é uma norma para ser seguido. Está informando. Mas a igreja que batiza, como é que vão indo lá? Tinha água, ele batizou. Foi por imersão. Mas está informando. A gente deve entender quando a Escritura ela informa e quando ela é a norma. Como oferta temos usado essas frases. Quando é informativo e normativo. Normativo é para ser seguido, é uma norma. Quem não crê em Jesus, é norma. Crer em Jesus e será salvo. Se não crer, não é salvo. Agora aqui está informando. E quando saíram, agora fala assim, e quando saíram, que ele mandou Filipe parar o carro para batizar. E quando saíram da água, saíram da água,
O Espírito do Senhor, olha o que aconteceu, arrebatou a Filipe. Arrebatou, quer dizer, fala arrebatamento, tirou daquele lugar, sumiu, ele não viu. Olha como que é um milagre de Deus. Então, e quando saíram da água, estavam os dois juntos. Ué? E assim vai ser um arrebatamento, irmãos. Muitos entendem, pensam que antes de Cristo vir da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Não, a Bíblia não fala da igreja, de todos os santos que tiver, não é só a igreja dele, é todos os santos. Mas isso é depois da grande tribulação que vai ser arrebatamento, dos que tiver vivo no momento da vinda de Jesus. Arrebatado, que será, são tirados. Então, arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, não viu mais ele. E jubiloso, continuou o seu caminho. Irmão, quando nós encontramos com Jesus, quando tem Jesus, deve jubiloso no caminho. Quando nós saímos da igreja, deve ir contente para casa. Mais uma vez, Deus me deu a oportunidade de cultuar o nome de Deus, de estar na casa dele, que aqui é o templo, então, e de louvá-lo ele, de ouvir falar dele, de ouvir pregar dele. Não importa quem está pregando, é o que está pregando, é a palavra de Deus. Então, quer dizer exatamente o que isto diz. Foi uma experiência extraordinária, que sua viagem foi proveitosa. Nós devemos sempre analisar bem e fazer um exame. Sempre, todas as coisas que nós saímos, uma viagem que nós fazemos, vamos ver, foi proveitosa. Mas não só proveitosa para mim, às vezes as coisas é proveitosa para mim, para nós. E mais, e para a alma. E a alma. E para Deus. Então, por isso, porque retornou mudado. Ele foi sem a vida espiritual, mas voltou já sem ser filho de Deus, era uma criatura de Deus, que todos são criatura de Deus, que Deus criou. Mas filho de Deus não é todo mundo. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus, filho adotivo. 40. Está terminando o capítulo. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciavam o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Vocês notem bem, irmão, olha, anunciando o evangelho. Quando Filipe chegou nessa cidade, Azoto, depois nós vamos ver que ela, em outro lugar fala dela também, 1 Samuel capítulo 5, parece que eu estou no bom ver. Então, achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho. Então tem que ir sempre anunciando o evangelho, ou com as nossas vidas, ou com o nosso testemunho, ou com a boca falando. Todas as cidades, até chegar em Cesareia, chegou lá. Era o antigo Azoto, situado no Mediterrâneo, mais ou menos, como eles falam hoje, né? 90 km, quer dizer, 90 quilômetros ao norte de Azoto. E também chamada Asdod, é a mesma, que é lá em 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó, os filisteus, pois tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod, uma das 5 cidades filisteias, fica a 32 quilômetros de Gaze, e 96 quilômetros ao sul de Cesareia, nas costas, fala a tradução. Filipe pregava o evangelho em todas as cidades ao longo da costa, então ele pregava, até chegar a Cesareia. O plano dele chegar lá, então ele ia pregando. Uma grande cidade que Herodes, o Grande, tinha reconstruído, falando, perto da torre de Estatão. Tinha um excelente porto que Herodes expandiu para importante tráfego marítimo. Está no capítulo desse livro de Atos 21:8.
Vou ler agora. E no dia seguinte, lá em 8, versículo 8, capítulo 21. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então tem hoje pastor, missionário e evangelista. Evangelista é aquele que evangelista. Pastor evangelista. Então é isso daí. E servia como quartel-general para procuradores romanos, tais como Pilatos e Félix. Também isso fala também no capítulo 23, versículo 33. Paulo em Cesareia. Conforme estudando, ele chega lá. Os quais logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao presidente. Lhe apresentaram Paulo para ser julgado. Agora, 24, capítulo 4. Acusação e defesa perante Félix. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por um pouco de tempo. 25, versículo 6. Paulo perante Festo. E tendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxesse Paulo para ser julgado. Vamos passar agora daqui a pouco lá no 9, que aí vai falar da conversão do apóstolo Paulo, quando Paulo ainda era perseguidor. Então Felipe deve ter se enraizado em Cesareia, porque anos depois ele ainda residia lá. Então, os irmãos, agora vamos em Atos, agora no capítulo 9, versículo 1. Agora aqui vai falar de Saulo, ainda não é Paulo ainda. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, Saulo, não vamos pôr o nome chamar de Paulo ainda, porque é Saulo, respirando, sabe? Você está respirando forte, fundo, com ameaça, ele estava com ameaça, pensando de morte contra os discípulos de Cristo, que Jesus já tinha ressuscitado, e ficou os discípulos. Então, Jesus, eles acharam que tinha vencido. Nós matamos, vamos dizer, o chefe deles, o caminho, que fala para baixo, aí fala o caminho. Ele já morreu. Agora vamos ver se ele acaba com os discípulos dele para não pregar mais a palavra dele. Então aqui nós vemos. Então apresenta Paulo aqui como um líder, esse Saulo, como líder da perseguição da igreja primitiva, da primeira igreja. Paulo era um líder da perseguição, e isso aconteceu no ano 74 depois de Cristo. Olha, passou 34 anos depois de Cristo. Caifás era o sumo sacerdote. E aqui nos deparamos com o mal da religião. Era religião, porque Paulo era religioso. Então nós devemos entender, porque nós não podemos ficar contentes com religião. Aí eu tenho a minha religião. Cuidado com religião. Tem que ser filho de Deus, nascido de novo. Olha no 2 aqui. Pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. A minha versão aqui fala caminho com letra maiúscula, não sei a de vocês. Caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então a perseguição, então ele pediu carta, nós vemos aqui, ele pediu carta, quer dizer, mesma coisa com o oficial de justiça. O oficial de justiça, quando ele vai para prender uma pessoa, ele vai com a carta, né? Para entregar para o camarada, para comparecer lá no juízo, no fórum.
Então ele pediu carta. Então a perseguição aqui foi encabeçada por Saulo, Paulo depois, Saulo. Prender a igreja de Cristo, irmãos. Note bem. Ele que cabeçou tudo, ele que ia na frente. Ele era o general sobre isso, né? Isto se estendia às outras cidades, essa perseguição, perseguindo este caminho, e levavam preso a Jerusalém. Olha o quanto que sofreu a igreja primitiva, e hoje a igreja vem seguindo daquela igreja de Cristo, igreja local, igreja independente, não é igreja independente das outras. Quer dizer, uma igreja não vai envolver, uma igreja não deve, igreja de Cristo não vai dar ordem para outra igreja de Cristo. Entendeu? Se essa igreja que um dia tiver uma fila em outro lugar, ela não vai mandar lá. A cada igreja segue a Bíblia, tem o Jesus como cabeça, não homens. Não quer dizer que teve lá uma em Bauru, outro lugar, tem uma sede lá, que nós vamos ter que ser governados por eles. Dízimo manda para lá dinheiro, as coisas, tudo é isso que decide. Então a igreja de Cristo, a igreja local é diferente, ela é bem bíblica, com todos os defeitos que ela tem. Ela é defeituosa, pecadora. Então, agora, pegava eles deste caminho, porque Jesus ensinou lá no Evangelho de João: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, esse caminho pegou, como diz assim, né? Ficou pronto. Aí falou, se encontrasse alguém deste caminho, era para levar preso em Jerusalém perante o Sinédrio, lá no tribunal. O mesmo grupo que crucificou a Cristo. Agora vamos acabar com os discípulos dele, com os seguidores deste caminho. Pois queriam impedir o evangelho expandir. Eles não queriam deixar que os discípulos pregassem que Jesus estava vivo e tinha ressuscitado. Eles não queriam dizer isso, que pregasse isso, que aquele que pregou não ressuscitou. Não queriam. Então, o evangelho aos outros lugares, como que não tinha o evangelho. Então, por isso, ao versículo 13. E indo no caminho, agora aqui em letra minúscula, agora ele está indo no caminho, falando, ó, Saulo, as pessoas juntam com ele. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. Pronto. E outra, imagina só. Diz também, lá na outra Bíblia, entre parênteses, que isso, olha o quanto que andaram. Se é real, deve ser 281 quilômetros, equivalente a 175 milhas de Jerusalém, longe. Cercou um resplendor de luz e declara lá que vem a claridade do alto vindo do céu. Bom, Jesus Cristo aparecendo em sua glória lá do alto dos céus, depois de ter sido ressuscitado e que ele tinha sido ascendido aos céus. E Saulo, antes de ser Paulo, como os seus homens, né, indo a caminho, letra minúscula, caminho mesmo, seguindo a procurar se achasse alguma igreja, algum deste caminho para nós, vamos levar tudo preso, seja homem, seja mulher, seja o que for. Então nós aqui, se fosse naquele tempo, se tivesse essa lei hoje, irmãos, como que ele ia fazer? Eles eram persistentes, era tudo para eles, eles não tinham medo de pegar, ia tudo preso, mas eles não desistiam. Note bem, procurando os discípulos de Jesus para detê-los também, chamando este de caminho, chamava este de caminho. Agora o versículo 5. E ele disse, Saulo, e ele disse, quem é, Senhor? Aí ele já, nessa hora, ele já
converteu, porque ele viu que não era. Falou, olha, e ele disse, o 4, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, que pareceu essa luz resplendor do céu, e ainda caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Note bem, irmãos, olha, mostra que o poder de Deus faz qualquer um cair. Para Deus não tem dificuldade. Por que tocar em alguém que pertence ao Senhor? Hoje Deus não trabalha assim, mas eles podem trabalhar de outra maneira, pode acontecer. Tocar em alguém, um filho de Deus que pertence ao Senhor, é tocar no próprio Senhor. Foi o que aconteceu. Agora versículo 5. E ele disse, quando chamou Saulo, Saulo, e ele disse, agora ele olhou e viu, quem é, Senhor? E disse o Senhor, ó a conversa, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Todos sabem o que é recalcitrar, né? Alguém não sabe? Tem uma dúvida? Contra os aguilhões, você sabe, aquelas pontas de ferro. Quem mexia com boi, né? Até tinha uma bolinha assim que fazia barulho para o boi já saber que depois vinha o ferrão. Então, só de chacoalhar assim, uns oficiais devem ter trabalhado de saber disso, né? Até ele já sabe que vai, é doído, né? Então ele já é esperto. Então tem um ferrão. Então ele está falando aqui para Paulo, Saulo, duro é para ti, recalcitrar é dar coice contra, você vai dar coice. Outro usa hoje, esse aí é dar murro em ponta de faca. Tem esse ditado, né? Então, por isso, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então Paulo usa isto na esfera da divindade. Não fala em vão, ele não falou em vão, como alguns pensam, né? Apresenta que o arrependimento, porque ele usa o nome daquele que ele perseguia e odiava. Ele falou, quem é Senhor? Antes ele não chamava de Senhor, mas o Senhor diz, duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Se refere às guilhadas, né? Com pontas afiadas, colocada, até o que comentou diz assim, colocada em um cabo para ferir por detrás dos bois e presa ao carro ou arado. Então, no caso que seja no arado ou seja no carro. Bom, quando o boi está amarrando, andando. Isto, irmãos, dói muito, mas o animal não fala. Já contei para você, eu já fiz um pecado desse. Mas saí mal, né? Aí machucou minhas crianças tudo. No burro, fiz um cabo de vassoura, um cabinho assim, põe um prego, bati, cortei ele e fiz a ponta, para xoxar o burro. Não deu certo. Então, irmão, dói muito, mas ele não fala. Mas sente dor porque são carne igual aos seres humanos. No versículo 6. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, ó. E os companheiros juntos ficaram todos assombrados. É só ele que estava observando aqui. O que aconteceu com esse homem aqui, ó? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então Paulo ficou, esse Saulo aqui, Paulo aqui agora, ficou pasmado e assombrado, mas constituiu o momento em que Paulo foi salvo. De um perseguidor virou um defensor, aí ele passou a ser perseguido, que vamos ver para frente, né? Foi o plano de Deus para esse homem. Esse homem não sabia.
Deus tem um plano para cada pessoa, Senhor. Deus sabe tudo antes. Sabia que, em efeito, mudaria o mundo levado ao Evangelho da graça em Cristo Jesus. Era Ele. Ele ia levar o Evangelho para os outros que não tinham. 7. E os homens que iam com ele, pararam espantados, fala no 7, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles estavam muito conscientes, estava vendo de que algo estranho tinha acontecido, mas não sabia como exatidão o que era, com aquela certeza o que era, eles não sabiam. Mas Paulo viu o homem, com letra maiúscula, Jesus, aquele homem que era Cristo, ele viu, que foi morto na cruz para pagar os nossos pecados, o pecado dele. 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Então, parece que seus olhos foram fechados, ficaram cegos, pela glória do Senhor. Paulo, o principal dos perseguidores, agora ele é guiado como um cego. Quantos cegos guiados por uma religião? Vamos dizer assim. Por quê? Que está sem salvação, sem conversão. Sem salvação, sem conversão, sem o perdão de Deus em Cristo Jesus. Aí está um cego guiando o cego. Então nós vamos parar no 9, vamos ler, mas vamos parar. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Fala somente no sentido físico. E pela primeira vez não poder ver, e não comeu e nem bebeu. Jejuou 3 dias, o início de uma nova vida nascida de novo, ao encontrar com Cristo no caminho da perseguição a Cristo. Irmão, cada um tem uma história para contar de conversão, cada um de nós, quando nós encontramos com Cristo. Então vamos deixar para o 10, quarta-feira, se Deus permitir, quase que eu prego outra mensagem ali em Salmos. Falei, vou pregar essa mesmo, continuando, né? Tudo tem o propósito de Deus, né? E que nós possamos estar aqui sexta-feira, é a vez do irmão Daniel pregar, né? Como eu falo para sexta-feira passada, esperamos que ele esteja presente. Se ele não estiver presente, o irmão Paulo vem, prega. Então. Se não, sobra para... Não é que sobra, estou aqui para pregar, né, irmãos? Então vamos louvar a Deus agora para o hino. 418. Qual? 418. 418, então pode ser. Olha o título em cima, qual o título que está no Efésios 14:6 aí? Disposição de trabalhar. Jesus,
Irmão Paulo termina com uma oração. Senhor, agradecemos, por esse culto que está se encerrando, que o Senhor possa estar abençoando a sua igreja no final de semana, na sexta-feira, no final de semana. Colocamos nas suas mãos esses pedidos da emoção, que ela necessita, que ela pessoa que ela pede. Pedimos por cada um de nós, que o Senhor possa estar nos guardando, livrando, dando principalmente saúde. Mais uma vez pedimos pelo irmão Antônio lá, que o Senhor esteja lá amparando ele e a sua família toda, que está lá cuidando dele, dando a força física e espiritual necessária. Agradecemos pelo pastor, por aquilo que tem feito dele, e agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo. Tudo isso nós pedimos em nome dele. Amém. Amém.